Todos, sejam bem-vindos dos Diálogos Interdisciplinares Contemporâneos. É um projeto feito em parceria entre a professora Daniele Aquiles e eu, professora Deise Sabag, professora Daniele Aquiles da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e eu, professora Deise Sabag, da Universidade de São Paulo, USP de Ribeirão Preto. Nosso tema é Memória, Informação e Cárcere. Temos como convidado o professor Alex Medeiros, bacharel em Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação pela Unirio, mestre em Memória Social, na pós-graduação em Memória Social, vinculado à linha Memória e Patrimônio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em Memória Social, também pela Unirio, vinculado à linha Memória, Subjetividade e Criação. Especialista em Informação Científica e Tecnológica em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e bibliotecário no Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Também é membro da Rede Nacional de Tanatologia e membro do Comitê Executivo da revista Morfeus, Estudos Interdisciplinares em Memória Social. Eu pensei para trazer para vocês uma questão que é a violência. Eu pensei em priorizar o conceito de violência para a gente discutir. De vez em quando, promovendo algumas interlocuções com a área de biblioteconomia, com as questões da informação em si, mas a ideia é a gente construir um pouco mais de reflexão sobre o que é violência, que é um termo muito utilizado, muito apresentado, que o senso comum tem várias percepções, mas na prática o que a gente pode pensar sobre isso, em termos acadêmicos, para compreender como que a gente pode trabalhar, né, de fato, com o conceito de violência, e aí eu já faço a correção, os conceitos de violência, né, que a gente tem, e a partir daí trazer alguns pontos de como a gente pode ver dentro do âmbito da informação. Bom, vamos lá. Primeiro, compreender que violência é um conceito plural. A gente não pode discutir o conceito de violência como se fosse algo singular. Tudo bem, dentro de um viés didático, é plausível a gente discutir uma singularidade do que possa ser a violência. Então, quando a gente especifica em algum exemplo, algum âmbito de pesquisa, é natural a gente utilizar a violência no singular porque a gente está fazendo um recorte. Mas é apenas uma questão didática. A violência em si, ela sempre é plural. Não é possível, e aí é uma crítica que eu não vou desenvolver muito, porque a ideia não é fazer uma apresentação da tese, mas uma crítica que eu trago é que é difícil a gente conseguir construir uma política pública afirmativa no âmbito das discussões de violência, segurança pública, enquanto a gente pensar a violência como algo singular. Então, pensar crimes, pensar segurança apenas apresentando um campo de visão, dificilmente vai dar conta de promover uma política pública salutar, porque é uma questão de conjuntura muito complexa. A gente não pode falar, por exemplo, da diminuição de taxas de crimes de homicídio pensando única e exclusivamente nesse crime. Inúmeras questões estão envolvidas. Então, a gente tem que pensar que violência, para ser tratada não apenas por um viés didático, mas para fins de promoção de políticas públicas, ela tem que ser vista em todo o seu contexto. E contexto é uma palavra que adjetiva muito bem a palavra de violência, porque alguns pontos que são pertinentes para a gente pensar agora, e eu vou trazer através de conceitos, vão tornar isso um pouco mais claro. Primeiramente, pensar que violência ela pode se dar através de outros termos muito mais tênues, subjetivos e muito mais apaziguados, muitas das vezes até equivocados na própria literatura. Um dos conceitos que eu trago para vocês é o conceito de segregação, né?
A gente pensar que a violência segregacionista, ela é uma violência que promove a construção, uma categoria, de um determinado sujeito, de um determinado objeto, a algo que é visto no estado de anomia. Desculpa entrar um pouco em sociologia, mas de uma forma um pouco mais clara, mais simples, é preciso colocar algo dentro de um contexto isolado para promover a segregação. Foucault traz isso em vários textos, o principal deles é o intitulado Os Anormais. Ele desenvolve bem o conceito de segregação. Em uma linha, o próprio Foucault apresenta que a segregação é promovida quando você alça um sujeito a um determinado estado em que ele não é adequado à sociedade, em que ele não é localizado num contexto comum. E aí, na época, em termos históricos, Foucault descreve muito sobre a questão da peste negra, a questão do isolamento social, né, e que, aliás, vale ressaltar, a literatura trata não de Covid, mas de uma outra doença que promoveu uma segregação em nível mundial na época, mas que Foucault desenvolve muito bem falando sobre a França, Itália, alguns países, e que a segregação era justamente daquelas pessoas que estavam doentes. E a partir dessa segregação, houve uma mudança de tratamento, uma construção cultural perniciosa daquele sujeito que se encontrava enfermo. Então, se você está doente, você não pode dialogar conosco, você não pode estar próximo de nós, você tem que ser isolado, você tem que ficar dentro da sua casa, sob constante vigilância e punição, caso não siga as ordens e orientações. Esse é um exemplo. É claro que a segregação, no sentido lato, a gente pode ver sob vários discursos. Quando a gente pensa também na própria segregação de raça, que já é um conceito antropologicamente equivocado, não vem ao caso, a gente está discutindo uma separação. E uma separação que, por conseguinte, considera também uma construção cultural, muitas das vezes perniciosa. A partir do momento que a gente aplica uma segregação a uma pessoa, a um grupo, por uma orientação sexual, por gênero, por cor, por segmento religioso, entre outras categorias, a partir do momento que essa divisão se dá de uma forma perniciosa, a gente pode aplicar o conceito de segregação. Afinal de contas, você tem uma pessoa e o grupo que está sendo punido por aquele contexto ao qual ela se insere. Então, a pessoa que, pela cor, ela é prejudicada, a pessoa que, pela sua escolha de orientação sexual, ela é prejudicada, ela sofre represálias não entenda no sentido básico de violência física. A gente pode tratar a violência como algo verbal, psicológica, cultural, a própria represália estrutural, em que você tem uma comunicação, às vezes, dificultada com determinadas pessoas, que palavra é utilizada para falar sobre aquela pessoa, né? Uma palavra pejorativa, por exemplo. Então, percebam que o contexto em que se aplica o conceito de segregação ele é muito grande. Só a partir do contexto de falar sobre algo que é segregado, alguém que se encontra num estado de segregação, a gente já pode pressupor que é uma pessoa que minimamente passa por vários vieses de violência. Acho que isso já deve ter ficado um pouco claro nesse primeiro exemplo. Claro, um conceito Foucaultiano, então tem toda uma construção a partir do que é anormal, do que é o desvio, um conceito que passa a ser utilizado na sua literatura, principalmente quando ele discorre no livro Vigiar e Punir, A Verdade e as Formas Jurídicas, ele acaba apresentando isso de outras formas, então aparecem os aspectos jurídicos, a própria Carta Magna, como ela considera, por exemplo, Constituição trazer o artigo 5 em que todos somos iguais perante a lei, mas que na prática não há uma igualdade, tendo em vista que se uma determinada pessoa branca, exemplo, gente, uma pessoa branca que é abordada na Zona Sul com
sei lá, 5 gramas de maconha, nada acontece. Porém, uma pessoa preta que é abordada em bom sucesso, provavelmente o modo vai ser diferente, a abordagem vai ser diferente. Então, perceba que a gente está falando em um exemplo bem grotesco, mas que infelizmente ocorre na vida real. A gente está falando de questões geográficas, a gente está falando de cor, a gente está falando de instituições, afinal de contas, polícia, Estado, a gente está falando muitas das vezes dos aspectos culturais, afinal de contas, infelizmente não são fatos isolados, fatos recentes. Então, perceba que segregação é algo complexo, é um modelo de se pensar a violência. A partir daí, a gente está, ao mesmo tempo, discutindo o que é anormal e o que é o desvio. Né? Qual é a construção que permite alocar o outro como um ser desviante? A construção jurídica nos apresenta vários contextos, infelizmente, tratados dentro de um viés lombrosiano, de um viés anatômico, uma construção ao qual a gente pega um determinado sujeito sob nuances, entre aspas, genéricas, e a partir daquilo ali se faz uma construção do que é adequado para a sociedade. Então, o adequado para a sociedade é a permissão, o acesso à informação, à saúde, à lei, a questões igualitárias. Porém, qualquer coisa que foge à regra é vista como desvio. Então, se eu não sou o sujeito que segue uma construção jurídica, portanto, eu sou um ser desviante passível de ser punido. Isso ocorre na prática, a gente pode discutir, não é o caso, mas o que vale pensar a partir daí é que, quando a gente utiliza da palavra violência, a gente está apresentando uma macroestrutura que envolve instituições, pessoas, ao mesmo tempo que uma microestrutura, muitas das vezes, tênue, que, em alguns casos, recentemente são apresentados em discussões não só acadêmicas, como jurídicas. Quando a gente pensa, por exemplo, no conceito de violência subjetiva, a gente está trazendo um conceito do Zizek, no qual ele tem uma das frases bem célebres do próprio livro, que o livro, inclusive, se intitula Violência. Ele apresenta aqui a seguinte frase: um sorriso pode ser muito mais violento do que um tapa na cara. E aí a gente pode construir várias versões em cima disso, através da ironia, do deboche, através do assédio moral. A gente pode construir várias percepções de como essa violência, que não é verbal, não é física, pode ser muito mais opressora do que o próprio exemplo que o autor traz, que é o tapa. Pensar, por exemplo, o assédio moral é uma discussão recente na literatura e é uma discussão recente também no âmbito jurídico. Pensar que, atualmente, determinadas posturas de um chefe podem ser analisadas como uma tipologia criminal não é algo que, a princípio, você poderia discutir há 10 anos atrás. Era algo que, muitas das vezes, é eufemizado, diminuído, ou mesmo não se falava. Né? A questão do assédio moral, inclusive potenciado por um assédio moral de gênero no âmbito do trabalho, são discussões recentes. Né? Então, percebam que a gente está falando vários exemplos e, ao mesmo tempo, trazendo vários conceitos e adjetivos para a violência. A gente está trazendo não só um viés Foucaultiano, tudo bem que Zizek também trabalha muito com os conceitos de Foucault, mas a gente está apresentando uma miríade de conceitos sobre o que é violência. E percebam que, em todos esses exemplos, a violência ela não se dá de uma forma sistemática, única, indivisível. Há vários fatores envolvidos sempre. Esse é o motivo principal pelo qual a gente não pode pensar políticas públicas afirmativas que não consideram o contexto da violência, apenas a violência como ato. A lógica de pensar a violência apenas pela perspectiva penal. O que a pessoa fez é a violência, mas não pensar, por exemplo, o que levou àquela violência ou que fatores promoveram aquela violência.
O exemplo de homicídio, por exemplo, né, desculpa a redundância, a gente não pode pensar a violência apenas pelo ato de praticar o homicídio. Tem várias questões que podem ser analisadas ao mesmo tempo. A construção cultural, o próprio estado psicológico do sujeito, o que faz com que determinada ação seja acarretada entre o algoz e a vítima, tem toda uma construção que afeta, inclusive, no antes, durante e o depois de uma questão de violência. A tese, ela traz, no meu caso, eu trabalhei com um arquivo já finalizado, né, um projeto feito pelo meu orientador, em que muitas narrativas de pessoas presas, em sua maioria pessoas que praticaram crime de homicídio, você vai pegar, de repente, uma entrevista de 10 linhas, ou uma pessoa que fez várias entrevistas, totalizando 15, 20 páginas, entrevistas que não necessariamente são únicas, várias entrevistas foram feitas com algumas pessoas, e a gente percebe que a situação de violência ali ela é muito maior do que a questão do crime praticado pelo sujeito. Né? É pensar que é um reducionismo analisar a violência, quando a gente trabalha com uma determinada categoria, apenas pelo ato. O que levou aquela pessoa a estar lá dentro da prisão? Né? Como se o ato que aquela pessoa praticou fosse a violência pura, simples, e ponto, e acabou. Não tem mais nada envolvido ali. Então, é um reducionismo, e que prejudica, obviamente, não só as políticas públicas, mas o modo de percepção dessas pessoas. A gente pode pegar um outro exemplo que eu discuto, que é a violência sistêmica, em que a gente pode discutir o próprio modelo de, aspas, acesso à informação, eu prefiro usar restrição informacional nesse caso, das mídias, quando trata de pessoas ou situações de um crime em que o único discurso que se apresenta, muitas das vezes, é um discurso demonizado para aquele sujeito. Um ato de homicídio em que apenas é apresentado um sujeito como um ser bestial, como um ser que cometeu algo horrível e que é só aquilo ali. A violência foi apenas o ato praticado por aquele sujeito. Não envolve mais nada. Né? Então, é um discurso que, muitas das vezes, se a gente pensar até pelo âmbito das fake news, ocasiona problemas muito mais complexos. Não sei se vocês acompanharam recentemente um exemplo de um desses jornais, que, na minha percepção, é um jornal bem bestial, porque todas as notícias que aparecem, as pessoas são categorizadas como seres horríveis, e, enfim, não é um jornal com fins de informação, e sim sensacionalismo. Eu não me lembro o nome agora, mas eu sei que é um jornal que apresentou uma questão de um crime, de um homicídio, em que o suspeito, isso foi mencionado várias vezes no jornal, era uma pessoa que se encontrava em uma determinada DP, com uma determinada altura, uma determinada situação financeira, e a foto da pessoa não aparece. A foto é apresentada de uma forma bem fosca para não identificar. Em compensação, o jornalista apresenta todos os dados para com que as pessoas ao redor daquele sujeito pudessem identificá-lo na vida real. Consequência do fato, isso aconteceu semana passada. Localizar essa pessoa foi agredida fisicamente até a morte. Questão, não se sabe se de fato essa pessoa que foi agredida até a morte é a pessoa que praticou o crime. Então, através de uma notícia, aspas, de viés informacional, a gente tem uma punição de um ser que, em termos legais, é inocente. A gente tem uma construção circular da violência, porque mesmo que de fato seja aquela pessoa, o direito à autonomia da prática da violência é uma corrente sem fim. Então, você tem uma violência sistêmica em que a violência permite a violência, que permite a violência, e por aí vai. A gente não tem uma construção discursiva e jornalística que apresente, ok, esse é o crime, segundo a lei, não tem uma discussão sobre
os fatores de violência envolvidos, tem apenas uma discussão punitiva. Esse é o problema do jornal, que, inclusive, está respondendo pelo Ministério Público sobre a possibilidade de não existir mais no canal. Não sei se isso, de fato, vai acontecer, mas a grande verdade é que a gente tem uma construção jornalística de violência que prega a violência. Afinal de contas, a pessoa não foi julgada, a pessoa nem se sabe se, de fato, a pessoa cometeu o crime. Mas, para todos os efeitos, se eu tenho um dado, através daquele dado, houve um contexto, uma construção de uma informação, talvez até desinformação, tendo em vista que determinadas pessoas tomaram decisão a partir desses dados equivocados, que culminou numa outra violência. Então, a gente está discutindo, através disso, uma violência que é sistêmica, porque há uma repetição, há uma estrutura que permite esse discurso, essa prática da lei de Talião, né, em que a gente responde à violência com a violência, e, ao mesmo tempo, é estrutural. Frases como bandido bom é bandido morto, todo mundo já ouviu. Então, concordando ou não com a frase, é uma questão que está na boca do povo, independente do seu grau de instrução, do seu viés cultural, enfim. E, a partir daí, a gente promove uma modificação cultural ou até mesmo um viés político, para não ter que dar exemplos no que diz respeito à violência política ultimamente. Então, percebam que violência, no singular, é minimamente um equívoco. E aí eu trago o Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo, que ele discute com muita veemência a problemática do equívoco, dizendo que o equívoco é um dispositivo de objetivação. Então, a partir do equívoco, você pode construir algo, você pode objetivar, você pode tornar aquele equívoco como real, que é o exemplo da própria agressão e morte de uma pessoa que, a priori, nada não só permite, como nada qualifica o fato de que, sim, aquela pessoa cometeu um crime, e, a partir daí, você tem decisões enviesadas, seja por uma pessoa ou uma instituição. Questões de apagamento, questões de segregação de uma determinada classe social, muitas das vezes praticada por pessoas que também participam daquela classe. Contradições como, por exemplo, uma abordagem não violenta de um policial negro a uma pessoa branca, porém uma abordagem violenta de um policial negro com negro. A gente vê isso em fotos, vídeos, jornais e afins. Então, são questões estruturais e que não são apenas uma questão de treinamento daquele efetivo policial, e sim uma questão de violência que já é estruturada. Se permite isso, é trazido nas mídias, é aprovado por uma parcela da sociedade e é treinada através de determinados grupos táticos, bélicos e afins. E lembrando, a gente está falando de instituições que fazem parte do Estado, que, em tese, é aquele que deve proteger não só a lei, como a sociedade ao qual está o âmbito. A partir daí, de uma forma bem rápida, porque é uma questão da minha tese, eu discuto a violência como algo que, obviamente, é plural e sempre se dá de forma entrópica. Entrei um pouco na física, embanando um pouco, mas o que vale a gente pensar aí, rapidamente falando, é entender que o conceito de entropia, equivocadamente, na literatura, é apresentado em alguns textos como algo que remete à bagunça, como algo que remete simplesmente à desordem. Então, a entropia é um grau de bagunça, de erro. Alguns autores, inclusive da física, tratam a entropia dessa forma. Entretanto, alguns pioneiros, e aí eu trago o próprio Prigogine, Shaul Berlink, eles trazem a entropia como não algo que seja bagunça e desordem. Etimologicamente, a entropia é algo que envolve um grau de desordem. O grau de desordem é diferente de desordem. Quando a gente fala grau de desordem, a gente implicitamente fala que há uma ordem que se dá de uma forma mais fechada ou aberta. Há uma determinada ordem, não é bagunça.
trazendo com o conceito de violência, é pensar que essa violência ela é entrópica de forma intencional. Há uma intenção de promover uma construção de violência, no qual a ordem ela é instaurada mediante fatores voluntários, ao qual grupos e instituições afirmam. Ou seja, pensar que violências praticadas, por exemplo, no âmbito policial em manifestações, ali é uma questão entrópica, ali tem uma desordem, mas é uma desordem contextualizada e é uma desordem afirmada por uma determinada instituição, né, e por um determinado órgão que é o Estado. É o Estado, a partir do aparato policial, promovendo uma desordem, promovendo a violência. Entender que não é uma bagunça, não é uma coisa desconexa, tem uma intenção da represália e da máquina policial, tem uma intenção no que o próprio Luc Vacan apresenta com o conceito de microapartheid, em que você tem uma determinada classe localizada numa região geográfica e uma classe baixa, pobre, preta, prejudicada, que é alocada em uma outra região geográfica. Essas questões elas não se dão de uma forma aleatória. É uma violência que ela é entrópica porque tem um nível sistemático construído aí, e que, obviamente, é violento. A gente sabe que as condições, muitas das vezes, não só de segurança pública, mas de saneamento básico, entre outros exemplos, elas se dão com muito mais dificuldades de uma determinada região geográfica em prol de outras. A qualidade de vida, por exemplo, trazendo o Rio de Janeiro, ela é muito distinta quando a gente fala Ipanema-Leblon ou quando a gente cita São João de Meriti, por exemplo. São exemplos grosseiros, mas que a gente sabe que aqui tem um determinado grupo com uma determinada condição financeira que difere de outra. A gente tem diferenciações quanto ao acesso à informação, saneamento básico, tratamento policial. A gente tem todo um complexo que, em alguns casos, envolve uma violência que não é feita de forma aleatória. Então, por isso, pensar a violência entrópica. Pensar que a violência ela não tem uma construção mínima ou máxima, ela varia de acordo com as necessidades. A entropia, ela também trata do movimento. O grau de violência que é praticado, ele depende da demanda de um poder. E aí estou trazendo a Hannah Arendt, porque realmente a violência ela é aplicada a partir do equilíbrio. Quanto mais há necessidade da violência, mais há uma ausência de poder. Pensar que se o Estado age de forma enérgica é porque o poder não está funcionando. Então, há uma necessidade maior do aparato bélico, há uma necessidade maior da violência física, da violência através de restrições, através de contradições de leis. E aí, percebo que nos exemplos eu falo de violência, mas não deixo de falar de informação. Pensar que nas possibilidades em que a gente pôde discutir a lei de acesso à informação, por exemplo, desde o ano passado até agora, essa mesma lei já sofreu 3 a 4 tentativas de modificações pelo governo, não pelo Estado. A gente tem que lembrar dessa diferenciação, né? E pensar também quais são as questões que envolvem a promoção de uma restrição informacional, né? Por que restringir um acesso à informação que já é restrito? Por que tornar uma informação cada vez mais limitada, com mais barreiras? Se a gente pensa que o próprio acesso à informação, ele já é diferente da disponibilidade, não adianta eu chegar para vocês e falar, pessoal, todos os documentos ao qual eu utilizei na minha pesquisa estão disponíveis numa plataforma eletrônica. E eu não faço a seguinte pergunta, alguém aqui tem computador? Então, já cortei o acesso à informação. Não adianta estar disponível se não está acessível. Se a partir daí a gente pensa que há barreiras promovidas, por exemplo, pelo Estado em travar a lei de acesso à informação, modificá-la, restringi-la, subjetivá-la, a gente já está também discutindo a violência dentro do viés informacional. A gente está negando o acesso de dados públicos, logo, um acesso ao qual todo cidadão brasileiro poderia ter.
E, na verdade, não tem. Por implicações tecnológicas, por implicações de comunicação, nem todo mundo sabe que existe acesso à informação pública, de qualquer coisa que diz respeito ao Estado. Ninguém necessariamente tem a obrigação de saber que há graus de restrição, né, que nem tudo é habilitado. Óbvio que, pela lei, dados de pessoas não são disponíveis. Ou seja, a gente tem várias nuances de violência para discutir em vários aspectos, desde um aspecto comum, como o tratamento entre eu e um colega, até o aspecto promovido, legitimado e perpetuado pelo Estado. Não sei se estou fazendo claro, trouxe vários exemplos do tempo, que eu não sei. Alex, o teu tempo já terminou, mas aí você pode finalizar com tranquilidade, pode ser? Tô tranquilo, 1 minuto só, gente, só para finalizar, então. Então, trazendo esse contexto, o que eu acho que vale a pena a gente pensar, em pouco tempo, trouxe um turbilhão de conceitos sobre violência, sempre enfatizando que a gente tem que pensar a violência como algo plural, algo que depende de uma análise de conjuntura, e algumas pinceladas que eu fiz através do âmbito da informação ou restrição informacional, até que ponto essa restrição ela é necessária ou é um aparato violento. Acho que esses pontos que eu trouxe para vocês são os mais pertinentes. E, fechando, o que eu trabalhei como objeto na minha tese foram os relatos dessas pessoas que praticaram os crimes de homicídio. Então, é um tipo de documento, entre outros, que vocês podem escolher, que, com certeza, através desse olhar plural da violência, vão fazer uma construção muito além do que o próprio texto apresenta de forma literal, do que a própria fala daquele sujeito apresenta. Muitas das vezes a gente absorve coisas ali que são descritas por eles de uma forma não intencional, nas entrelinhas. Então, acho que são pontos para a gente pensar e fica para vocês. E, claro, querendo desenvolver algum detalhe, estamos aí para perguntas, sugestões, críticas. Mas acho que é isso, gente. Elementos que eu acho que são importantes para a gente discutir memória, informação e cárcere, né? E, nesse sentido, também discutir algumas vias de compreensão sobre gênero, né? Então, a primeira coisa que eu destaquei, assim, das minhas anotações foi o seguinte: a relação entre aprisionamento dos corpos e a desinformação, né? Então, quando a Fernanda traz a problemática do aprisionamento dos corpos e o Alex, ao falar dos conceitos de violência, ele levanta essa bandeira da desinformação, a gente consegue compreender, né, que há uma conformação de uma implantação que é informacional, no âmbito informacional, de uma violência estrutural em todos os sentidos, onde a gente alinha memória, informação e cárcere. Eu não sei se eu estou sendo muito subjetiva. E aí, a relação que eu pude, assim, ficar aqui imaginando são as questões ligadas à violência propriamente dita e à questão do discurso, que vão ser permeadas, né, pelo tempo, pelo espaço, pelo discurso propriamente dito e pela representação social desses discursos, né? Então, eu acho que são esses elos, e aí vocês podem me dizer se eu estou enganada ou não, ou se, né, se o meu resumo está ok. Mas eu acho que são esses elos, assim, entre, né, violência e discurso, que estão ali permeados por esses elementos, que é o tempo, o lugar, o discurso propriamente dito, nas suas práticas, e a representação desses discursos que estão nas práticas, que vão construindo esses processos da memória, né? Que vai tornar esses processos muito plurais, muito complexos da gente entender, e que em sociedade
essas identidades, qual é o jogo, né? Quais são os jogos de forças que essas identidades, que esses discursos, que essas representações sociais vão conformando uma memória que é oficial, né? Uma memória que é organizadora, uma memória que gerencia um controle social. Eu acho que é um pouco por aí, assim, que eu vejo como essas pesquisas podem representar, por exemplo, essa tríade de conceitos que a gente trouxe para o Diálogos, que é memória, informação e cárcere, por exemplo. Deise, você quer comentar alguma coisa, né? Isso, eu gostaria de... Eu vou colocar aqui no chat, vou ler para vocês. É uma citação do livro do Foucault, Microfísica do Poder. A minha questão... eu vou fazer uma articulação com a questão do Rafael Augusto Facchini, né? O Alex já respondeu um pouco a questão da especularização dos jornais, né? Mas eu vou linkar com o que o Rafael fala, né? E onde caberia, enquanto profissionais da informação, um papel de enfrentamento a essa informação espetacularizada. Existe algo possível de fazermos? E junto com essa pergunta do Rafael, eu trago essa citação do Foucault: a burguesia não se importa absolutamente com os delinquentes, nem com sua punição ou reinserção social, que não tem muita importância do ponto de vista econômico, mas se interessa pelo conjunto de mecanismos que controlam, seguem, punem e reforçam o delinquente. E a minha pergunta para vocês é, nesse sentido, tanto do Rafael como dessa citação do Foucault, o que os profissionais da informação, tanto o bibliotecário como o assistente social, que também é um profissional da informação, que trabalha com essa informação, uma informação muito importante, uma informação social, qual é a maneira que nós podemos trabalhar para revertermos esse conjunto de mecanismos que levam ao controle, punem e reforçam as questões de violência na sociedade? Como nós podemos lutar contra isso de uma maneira prática? Bom, eu vou começar, mas vou tentar ser bem objetivo. Exemplos que eu acho que são pertinentes dentro dessa lógica de um profissional da informação é tentar trabalhar com a questão da memória, e aí eu estou pegando um pouco um conceito até do Pollack, não vamos levar para o literal, mas de memória subterrânea, entender que se há uma determinada memória em vigor, algo que está sendo legitimado, se há uma ação consolidada, questionar se não há algo que está no subterrâneo, né? Bem de uma forma genérica. O Pollock, ele trata isso num viés só político, digamos assim, histórico, eu estou abrindo. Então, alguns exemplos que a gente pode pensar, ao meu ver, é evocar outros meios de informação. Quando eu trouxe na tese as narrativas, eu trouxe narrativas de pessoas presas. Pensar e questionar por que as políticas de segurança pública são construídas apenas pela voz de representantes que atuam no Estado, de policiais, de especialistas da área da segurança, e não há uma participação da própria pessoa que é punida por aquilo. Eu escuto a voz do policial, mas eu não escuto a voz do preso. O preso também é uma pessoa, o preso também tem os mesmos direitos legais que o policial, que o juiz, que uma mulher, que um homem, que um gay, trans, seja lá o que for. Então, a partir do momento que eu construo uma política de segurança pública aplicada contra o preso, não para o preso, eu estou negligenciando uma voz, algo está no subterrâneo. Então, acho que cabe a gente pensar como profissional da informação em se há uma voz no alto, tem algo que está silenciado. Trazer isso, evocar. Recuperação da informação é justamente isso. É a gente pensar que há uma memória que está no subterrâneo e que a gente tem que evocar. A gente tem que recuperar aquela informação. Perceba que memória e informação é difícil de dissociar.
né? Porque, de fato, a gente tem que construir, talvez, exemplos palpáveis, um repositório como a tipologia documental que traga a fala dessas pessoas. Refletir a lei de acesso à informação, que é uma lei construída a favor do Estado, mas não a favor do cidadão, ou que quando é de uma forma genérica, que não se aplica. A lei de acesso à informação, ela diz que toda informação pública, ela tem que estar disponível, mas as informações que dizem respeito à prisão não estão disponíveis, ou quando estão, são desatualizadas, ou são fragmentadas. Que lei de acesso à informação é essa? Que não fala nada de um vasto campo documental que envolve cidadãos, que envolve uma unidade institucional, que é a prisão, que envolve grupos funcionais do Estado, como a polícia, como o juiz, entre outras categorias envolvidas no setor ISAP. Tem muita coisa, muitos dados aí para serem construídos e evocados como uma informação plena, que consegue rivalizar com as informações oficiais, que conseguem trazer o contraditório, a espetacularização das mídias, que conseguem prover tomadas de decisões de fato salutares para políticas públicas. Simplesmente não adotar um viés discursivo, pensar, cogitar a existência de outros e evocá-los. Eu acho que dentro dessa lógica um pouco simplória, a gente já consegue trazer muitas possibilidades de atuação do profissional da informação. Deixa rapidamente explicar o que é memória subterrânea? Rapidamente. Então, de uma forma bem violenta, memória subterrânea é quando a gente está falando de algo que está escondido através de uma determinada mídia, por exemplo, né? Você lê um jornal e sempre ter um determinado informe daquela pessoa que cometeu um crime como alguém que é violento e você não considerar o que levou àquele crime, por exemplo. Né? É você ter a voz de um policial para promover a segurança pública e você não ter a voz do cidadão, não ter a voz do preso, não ter a voz de outros representantes do Estado, de ONGs. O subterrâneo é literalmente isso, é o que está abaixo de algo que é oficial. Bem grosseiro, bem violento, mas é por aí. Agradecer a presença aí de todos, do Ciro, da professora Sandra, que está com a gente. Sandra, obrigada, professora Sandra. Uma especialista também na área de violência. Agradecer a Deise, porque a gente está aqui firmes e fortes na pandemia, fazendo esse projeto, que, na verdade, é um projeto de extensão interinstitucional dos nossos grupos de pesquisa. Então, peço que vocês busquem, né, o meu grupo é o Bibliotecas Memória e Resistência, a qual a professora Alex faz parte. Fernanda, se tiver interesse, está super convidada. A professora também, Sandra, faz parte desse grupo. E o grupo ECOAR, que é o grupo de estudos contemporâneos em organização do conhecimento da professora Deise.